Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Amados, hoje trago mais uma meditação, né? Tá intitulada assim: Elias, vai meu filho. Tá bom, pai, tô indo, né? Vocês vão entender a razão pela qual eu intitulei assim no decorrer desse vídeo. Mas vamos fazer antes uma oração, né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, porque sim, se há um nome que podemos certamente confiar e te chamar é de Pai, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a chamá-lo. Também na oração do Pai Nosso, sim, que é a referência de como devemos nos relacionar assim. Então sim, Tu és o nosso Pai, Senhor. Glórias a Ti, porque podemos contar com um Pai presente, um Pai fiel, que nos ama de verdade e que cuida de nós o tempo todo, em todo instante, que vai muito mais além de nossa imaginação, o Teu cuidado por nós, que Tu moves céus e terra, Senhor, a favor dos Teus filhos. Sim, ó grandioso Pai, amoroso Pai, misericordioso Pai. Que glória, Senhor, você ter criado todo esse universo, em que nem nós podemos imaginar qual a extensão da magnitude desse universo. Tudo isso para a obra da criação dos Teus filhos. Quão grandioso és Tu, Senhor, que fazes tudo para os Seus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Nós Te adoramos em verdade, Espírito, porque Tu és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom, Deus. Pai, venha falar conosco, ó Deus. Envia Teu Santo Espírito a nós e venha falar conosco. Clamo a Ti em nome de Jesus. Eu aqui, Senhor, me rendo a Seus pés, me esvazio de mim. Toma a minha vida como sacrifício de oferta e usa-me, Senhor, para que possamos saber o que é da Tua vontade, Pai. Eis-me aqui, Senhor, que eu não venha falar das minhas coisas, enfim, do que eu penso, do que eu acho, mas que eu fale o que é do Teu agrado, da Tua vontade. Seja feito tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Glórias a Ti. É o que eu clamo a Ti, Pai, e profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Irmãos, o primeiro texto está lá em Mateus capítulo 11. Vou ler o inteiro. Vamos lá. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Esse versículo assim parece ser meio desconecto com os próximos, porém eu vou dar algum valor de pensamento nesse versículo aqui, tá? Ou seja, quando Jesus acabou de dar instruções aos seus 12 discípulos. 12 discípulos. Você sabe que quando Jesus começou o ministério dele, é muita gente seguindo ele. Mas ficaram só 12, né? Porque realmente, possivelmente não era fácil. Apesar de algo quisto, porque muitos queriam, mas não era algo fácil. Ficou 12, né? E uma vez que esses ficaram até o fim, em que ele depois os tornou apóstolos, ou seja, deu certo poder de fé a eles, ou seja, deu certo autoridade para administrar o poder de Deus, que é a fé, né? Ele, ou seja, instruiu e vem falar aqui, ó. Quando Jesus acabou de dar instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles, né? Poxa, mas o que tem a ver isso? Que informação? Eu falo, nenhuma palavra da Sagrada Escritura é desprezível. Não podemos tirar algo dela, nenhuma. E o que tirar daqui então? Quando se fala, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles, quando se fala cidades dele, gente, eu posso vincular, sim, cidades, localidade, ou posso vincular também espiritualmente um local chamado cidade,
né? Onde é? Um local espiritual. Gente, na espiritualidade, tudo acontece, tudo aquilo que conecta, claro. A essência da espiritualidade é o quê? É criar os filhos, criar os filhos de Deus, a criação, né? Tudo foi criado para a obra de Deus, para a criação dos filhos de Deus, para tornar os filhos dele a imagem e semelhança dele. Claro, os filhos dele estão aqui nesse ambiente terreno. A espiritualidade a gente não vê, né? É um universo que a gente não consegue, enfim, ter, não é palpável, não é visível isso, né? Tá, o que dizer então? Onde acontece isso? Aonde conecta esse ambiente físico com o ambiente espiritual aqui, ó, no coração? Exatamente onde chamamos templo do Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo está envolvido na nossa alma, no nosso coração. Então, vamos considerar aqui cidade sendo aqui, ó, a nossa alma. Você sabe que uma vez que o Espírito Santo nos envolve a alma, quem é o Espírito Santo? O mesmo Espírito estava em Jesus. Então, é o nosso Deus que nos guia. Uma vez que lá em Gálatas 5:16, se eu não me engano, o Espírito Santo e a carne são opostos. Tem a carne, a essência maligna, tudo quanto é nome ruim que eu posso dar às trevas. Eles são opostos, são inimigos, eles lutam entre si para que nós não façamos a nossa própria vontade. Resumidamente, ou eu sou guiado pela carne e sou motivado pela carne, ou sou guiado pelo Espírito Santo e faço a vontade do Espírito Santo. Então, uma vez que o Senhor Jesus Cristo instruiu eles fisicamente, né? Saiu dali e foi, ó. Deixa eu voltar lá. Foi. Perdão, gente. Tá aqui. Saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Gente, o que Jesus Cristo veio fazer aqui nesse plano terreno? Se não ensinar e pregar. Veio curar, sim, como sinais, milagres, sinais. Mas na verdade, gente, a grande cura é a cegueira espiritual. A grande cura é tornar o coxo espiritual, aquele que tem pernas, enfim, mas não caminha, caminhar espiritualmente, no caminho. Enfim, aquele que tem ouvidos, mas não ouve espiritualmente. Esse é o objetivo, ensinar e pregar, né, para esses, para que realmente a glória, a graça de Deus os alcance no sentido espiritual, não simplesmente físico. Porque o que Deus quer é o nosso coração. E resumidamente, então, Jesus saiu dali para ensinar e pregar na cidade dele. O que estava em Jesus? O Espírito Santo. E com que razão esses discípulos foram pregar e ensinar? Com o Espírito Santo. Em resumo, a obra de Deus, movida pelo Espírito Santo. Tá? Então, parece que é desconecto isso, mas ele vai dar razão de força, esse conceito na meditação. Tá? Vou ler aqui. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Veja, João no sentido que estava vinculando a figura de Elias, né? Que, como foi profetizado pelo profeta Malaquias, que viria um preparar o caminho do Senhor, né? Ou seja, vinculou-se o nome de um título, uma pessoa, uma referência, né? Quando João, no caso, ouviu falar das obras de Cristo, mandou aos seus discípulos que fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu. Você viu? Olha o que ele vai responder. Então, uma resposta que se esperava: olha, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? O que você acha? Uma resposta, enfim, mais clara. Não, sou eu, né? Por exemplo. Ou não, tem outro. Sim, simplesmente assim. Olha o que Jesus vai responder. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os coxos vêm. Os cegos vêm. Tá. Milagres aconteciam. Mas o milagre que Deus quer verdadeiramente é fazer cegos espirituais verem. Tá? Aqueles que estão com a trave no olho, tirarem essa trave.
né? Surdos ouvem, ou seja, milagres aconteciam, mas o que Deus quer verdadeiramente é tirar as tapas dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a verdade, a respeito da verdade. Os mortos são ressuscitados, ou seja, aqueles vales de ossos secos se tornaram um poderoso exército espiritualmente falando. E os pobres estão sendo pregado o evangelho, né? O evangelho da paz, né? Aos pobres, os humildes de coração, né? Esses aí sim estão aptos a receber e se importar em seu coração com a verdade, né? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Veja, essa foi a resposta. E daí? O que os discípulos de João vão falar para ele? Ah, ele falou isso? Em resumo, a obra é de Deus. Jesus muito bem não sabia que não importa título de nome. Assim como Deus enviou Elias, assim como enviou João Batista, assim como enviou o apóstolo Paulo, através da graça do seu Santo Espírito, eles têm seu nome sim. Na Sagrada Escritura, todos aqueles que recebem nome, geralmente são filhos de Deus e têm seu significado para Deus, sim, tem sua importância para Deus. Mas, gente, perante nós, não importa a nomenclatura. Importa se estamos guiados pelo Espírito Santo ou não. Em resumo, se estamos com o Espírito Santo é tudo, se não estamos com o Espírito Santo é nada. Então o nome que devemos eleger, sim, de Jesus Cristo, porque da graça dele, tudo que ele nos ensinou, podemos sim obter a graça do Espírito Santo. Toda e qualquer nomenclatura, gente, que possamos eleger, seja de pessoas aqui ou que já se foram, simplesmente são nome de pessoas. A graça é toda de Deus, a divina é do Espírito Santo. Entende? Mas vamos lá. A glória é toda de Deus. Vamos lá. Tá. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Né? Porque João estava assim fazendo muitas do seu ministério no deserto. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Pelo vento. Vento, pneuma, Espírito Santo. Então, um caniço agitado pelo vento, o que nos traz vida? O que nos faz, por exemplo, um vento, quando ele agita uma árvore, parece que ela está vivaz, né? Quando agita até uma folha caída seca no chão e começa aquele redemoinho, parece que ela tem vida. Sabe que as crianças olham e ficam assustadas, olha, né? Então o Espírito Santo é que move, é que dá vida, é que promove, é que provém, enfim, é que faz acontecer. Um caniço agitado pelo... O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Você sabe que aqueles eleitos, uma vez, a referência que aparece para eles, em algumas passagens da Sagrada Escritura, vestidos com vestes finíssimas, brancas finíssimas, né? Vestimentas finíssimas, branquíssimas também, enfim, alvejadas pelo sangue, né? Enfim, a esse sim, olha o que ele fala, os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Por quê? Tem autoridade. Moram no palácio reais, tem cargo de autoridade. Ou seja, trabalham para aquele que tem poder. E sim, a eles também é conferido administrar o poder daquele que tem poder, né? Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de você.
Enfim, lá isso aqui, essa referência também, essa profecia é tida lá em Malaquias 4, né? Em que diz que Deus enviaria o Elias, né, para preparar o caminho do Senhor. Quem era Elias? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quem é João Batista? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Enfim, como posso dizer então todos aqueles que serviram o Senhor com grandes feitos na Sagrada Escritura, pessoas cheias do Espírito Santo? Como posso dizer então hoje, aqueles que estão preparando a colheita, né? Que colheita? Do joio e do trigo? São pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê, Senhor? Por quê, gente? A obra é de Deus. E o mover dele é pela graça do Espírito Santo. Enfim, movendo a alma, o coração. Entende? Então, novamente digo, titularidade, gente, é conceito, é ênfase humana, tá? O homem que é importante, que dá importância à titularidade. O nosso Senhor falou, olha, você não deve chamar ninguém de pai, porque só há um pai, você deve chamar ninguém de guia, só tem um guia. Enfim, somente Deus é o Senhor. Nós somos todos irmãos perante Deus, né? Então, o próprio Deus fala, gente, vocês não devem ficar se achando, não. A obra é toda dele. Vocês são meus servos. Em outra instância, ele intitula como servos inúteis. Não que não tenha valor, mas que realmente, gente, cabemos fazer a ordenança que nos é dada, assim como um servo faz ao seu senhor. O que é servo? Aquele que trabalha sem ter direito a salário. Servo é isso. Tá. Deixa eu ver. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo nos faz uma comparação de valor, tá? Sim, parece até que Jesus Cristo está enaltecendo o nome de João Batista. Está. Não pelo ser humano que é, mas por estar cheio do Espírito Santo. Uma vez que podemos atribuir valor à autoridade que temos, ou seja, o Senhor nos confere nível de autoridade, né? Uma vez que somos fiéis, e a referência que ele dá aqui, ó, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o parâmetro a qual o Senhor usa para nos conferir autoridade sobre o seu poder, ou seja, para administrar o poder de fé, é esse. Aqui, ó, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E quem é o menor no reino dos céus? O Senhor Jesus Cristo. Depois vocês vão ver. Por isso, ele humilhou-se de tal forma que o Senhor o exaltou. Então, esse é o parâmetro, tá, gente? Então, se você quer realmente ser algo de importância, verdadeiramente, gente, não é nesse âmbito de teatro que vivemos aqui, não. Verdadeiramente, você quer ser, porque quem é que vê a verdade do nosso coração? É Deus. Se você quer ser algo verdadeiro, ou seja, uma vez que o Senhor sonda o seu coração e sabe a verdade sobre você, seja humilde, seja pequeno, seja submisso. Uma vez que se te atribuem com hostilidade, com repreensão, faça como o Senhor Jesus Cristo fez. O que ele fez? Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Traíram ele com um beijo, venderam por 30 moedas de prata. Dilaceraram o corpo dele com arma de tortura, com ganchos na ponta que rasgava a carne dele. Rasgaram o corpo dele inteirinho.
Talvez ele gritou sim muito, ai, né? Deve ter doído muito. Porém, na cognição dele de resposta àqueles que estavam batendo nele, ele simplesmente se calou, em correspondência com a profecia de que, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé. E depois falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, gente, esse nível de humildade também foi correspondido a um nível de autoridade, a qual ninguém tem, somente o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Total autoridade ele tem sobre tudo e todos. Por quê? Foi também o menor, o mais humilde. Tá. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Olha, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Poxa, será que Deus, sendo tão poderoso, perdeu as rédeas do reino dos céus? Ou será que isso precisa para que se faça correspondência quando o Senhor fala, olha, se te der uma bofetada numa face, oferece outra. Se te roubar a túnica, deixa que leve a capa. Se te forçar uma milha, ande duas. Ame vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem. Porque se vocês amam só aqueles que convêm, que gostam de você, que recompensa não tem se até os publicanos fazem isso? Se vocês saudam só aqueles que convêm, que recompensa não tem se até os gentios fazem isso? Sedes perfeito como vosso Pai é perfeito. Busque ser perfeito. Ou seja, viemos aqui para ser o quê? A imagem semelhante de Deus. E o caminho, como é? Esse que eu falei. Ah! Poxa, mais um tapa dói. Na hora. Depois passa. Doloroso é você pegar a mão da pessoa e ficar batendo em você a vida inteira, assim, ó. Pega a mão da pessoa e fica batendo, ressentindo aquele tapa durante toda a vida. Isso é doloroso. O tapa é instantâneo, já passou. Mas se você ficar pensando naquilo, você vai carregar aquela dor eternamente. E na verdade, gente, o que eu estava falando a respeito do reino dos céus, os que usam de força se apoderam, quando te bate na cara, com força. Como é que é o reino do céu? É você ficar caladinho. Ah, tranquilo, sossegado, irmão. Tranquilo, não foi nada não. Aqui, ó, aqui para bater, não tô eu não. O reino dos céus é isso. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou o caminho dele para acessar o reino celestial de Deus. E sim, obter a presença de Deus, os favores dele, ter a presença de um Pai que nos ama, que nos consola. O caminho é esse. Não é só naquela época que agiam com violência, não. Hoje podemos ver nitidamente a crueldade. Será que Deus perdeu o controle de novo? Não. É porque o reino do céu está perto. Então sim, há uma intensidade de violência para que nós podemos perdoar. Mas em paz, irmão, tudo bem. Fica em paz, tranquilo. É só um tapinha, foi nada, não. Fica em paz. Gente, Deus nunca perdeu o controle. Está tudo, desde o início, escrito e determinado cada milésimo de segundo da sua vida. Porque Deus nunca perdeu o controle. Tá. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Sim. Deus usou da pessoa de João Batista para trazer a esperança para a vinda do Senhor. Assim como Deus usa pessoas aqui
normais. Pessoas que acordam de manhã, vão para o seu trabalho, suportam as dificuldades do dia. E quão dificultoso tem sido em todos os âmbitos, financeiro, no trabalho, na sociedade. E realmente, às vezes não, com certeza, devolvem o mal que receberam com o bem. São esses também enviados do Senhor, ou seja, o que Deus enviou, o que Ele nos deixou. Eu vou enviar a vocês o Consolador Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que vieram para preparar o caminho do Senhor. Porque você acha que o Senhor vai vir aqui, olha Jesus, vamos lá gente, eu vou te ajudar. Não, Ele usa pessoas para preparar o caminho dele. No sentido de que Ele só vai virar a colheita. Pronto gente, vamos embora. Vai falar assim, gente, vamos pegar o trigo, vamos para o celeiro real, pronto, acabou. Mas Ele usa pessoas de bom coração que amam para serem referências dele aqui, para serem instrumentos de paz, para assim fazer o mover físico do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai descer de uma nuvem, numa pomba, olha gente, vai pregar para a gente, não gente. Ele usa pessoas humildes, principalmente, ou somente, pessoas humildes, porque o Senhor revela a face aos humildes e vira as costas aos orgulhosos ou soberbos, aqueles que pisam nas pessoas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não pratearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Apesar de Jesus Cristo, as obras dele, o que é a obra? Ou melhor, o fruto dele. O que é o fruto? O amor, a misericórdia. Apesar dele ter feito só isso e falado disso, uma vez como referência a gente deve olhar para a árvore com os olhos para os seus frutos. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Então os frutos de Jesus sim era amor que era bom. Mas mesmo assim, intitularam ele com os nomes mais horrendos. O que significa isso? Cegueira. Não física, espiritual. Ou seja, uma vez que a carne e o espírito lutam, são opostos entre si, são inimigos. Por que a razão da carne iria dar razão ao espírito? São opostos. Claro. Então, gente, se estão menosprezando você por você estar fazendo bem, se estão maltratando você, perseguindo, excluindo, privando, sinta-se glorificado por Deus. Porque certamente a graça do Espírito Santo te envolve. E é o que incomoda a essência maligna, a carne. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, há muito que eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a você que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Gente, isso foi lá há muito tempo. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu?
será jogado no inferno. Por quê? Se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por que ele fala isso? Sabe que esses lugares onde ele ensinou lá no passado, no Antigo Testamento, realmente, a gente olha para lá e via pecados horripilantes. E ele fala para aquele povo lá, que ele estava próximo, olha, presta atenção quando você conhece, você vai acontecer pior. Por que ele fala isso? É bem certo que, uma vez que a gente sabe o que é errado, e comete o que é errado, a gente não recebemos uma punição referente ao que não sabíamos. Uma vez que sabemos muito e não fazemos aquilo, erramos muito e recebemos uma punição referente ao muito. Na verdade, gente, nós estamos na colheita. Olha o mover de Deus que Deus fez desde Abraão. E temos aqui em todo lugar escancarado, em livros, né? Em todo lugar. Você abrir o celular já aparece lá. A Sagrada Escritura do jeito que você quiser, até para ouvir. Então sabemos muito. Como se meditou, como o Espírito Santo moveu, como foi trabalhada essa terra. Como, Senhor, plantada pela fé de Abraão, Moisés e todos os profetas ajudaram a cuidar dessa vinha. Jesus chegou com sangue para que os frutos viessem fortes. E essa geração verá a colheita. Toda obra feita ambicionando a colheita. Nos dias de hoje. Por que razão os profetas queriam estar vivos hoje? Para ver a colheita. Afinal, uma pessoa faz todo o trabalho no seu campo ambicionando a colheita. Se for boa, faz festa. Então, a responsabilidade, gente, desse povo aqui que está nesses dias aqui, que estão andando para lá e para cá, é muito grande. Se ele falou isso aqui para aquele povo há 2000 anos atrás, imagina para o povo de hoje, o que ele não vai falar? Se ele chegou naquele templo lá derrubando tudo, chutando tudo, aquele povo que vendia os animaizinhos para sacrifício no templo, imagina o que ele não vai fazer para os dias de hoje. Uma vez que nós sabemos até demais, gente. Talvez sabemos muito, muito, mas não vivemos nada. O que ele vai falar para a gente? Talvez ele vai perguntar para mim, talvez você vai perguntar, você acha que eu entreguei minha vida à toa? Você acha que o meu sacrifício foi à toa? Só isso, gente, só isso já é um tapa na nossa cara. Igual aquele desenho que você dá um tapa, a pessoa voa quilômetros. Aquele que quiser entender, entenda, né? Vamos lá. Tá. Versículo 25. Por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Senhor quiser revelar. A quem o Filho quiser revelar. E a quem, a não ser o Filho, e aquele, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Então, gente, cola em Jesus. Você quer conhecer Deus, cola em Jesus. Mas cola mesmo, é para seguir mesmo. Igual o discípulo dele, 24 horas. Não é uma horinha e outra hora não. Que Deus quer integridade. Cola em Jesus Cristo para você conhecer Deus.
Anda com ele, fala aos discípulos. Muito estava seguindo, só ficou 12. Não era fácil, não. Você pode ter certeza que tinha muito calo no pé e calo no pé era a coisa mais leve que eles tinham. Era muito tapa na cara. Mas cola, porque vale a pena conhecer Deus. Né? Afinal, adianta caminhar sem chegar em lugar nenhum? Então cola. Cola de verdade. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim. Jugo, aquela canga que coloca no pescoço, aquela peça de madeira dura que coloca no pescoço dos bois, no carro de boi que andava 2 bois, e para eles terem o mesmo passo, eles andavam juntos. Ou seja, ficaram presos. O jugo de Jesus Cristo é leve. Ele não veio para ninguém oprimir ninguém. Ele não veio para outorgar ninguém. Você vai ter que fazer isso. Não. Você tem a liberdade. Quer seguir? Venha. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que você vai aprender dele? Mansidão e humildade. E vocês acharão descanso para a sua alma. O que é o descanso? É a paz. Porque, irmão, galera, esse mundo está tribuloso para todo mundo. Só vai sobreviver quem tiver paz no coração. O que é paz? Paz é o poder de Deus. Para mesmo chovendo canivete, a gente andar de boa, sossegado, dormir, ter centralidade, ter razão de pensamento. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vou ler outro texto. Está lá em Malaquias 4. Aquela profecia, enfim, que se referia a Elias vindo novamente, né? Para preparar o caminho. Está intitulado assim, o sol da justiça e seu precursor. Pois eis que vem o dia. Veja, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus Cristo voltando, né? Olha como é que é o dia. Tô falando, gente, galera, o caminho está preparado. Eu não sei quando que ele vai vir, não. Mas olha como é que está referido a profecia do profeta Malaquias. Você sabe que, gente, profecia é Deus falando, tá? Profeta, aquele que fala em nome de Deus, né? Tá, vamos lá. Pois eis que vem um dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia vem, os queimará. O dia que vem os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem rama. Enfim, posteridade da palha não vai ter mais. Mas vai findar ali. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, trazendo a salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Né? Quando abre a porteira, os bezerrinhos saem tudo pulando, brincando. Quando o dono vai chegando na casa, os cachorrinhos vão pulando que nem doido. Será mais aquela alegria do povo de Deus, aí será mais ou menos aquilo. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos pés de vocês. Veja, não precisa nem ter intuito de pisar. Naturalmente, ao você caminhar, você vai estar pisando. Porque, na verdade, o povo de Deus não tem a intuição de fazer mal. O povo de Deus tem autoridade de Deus. Deus é por eles. E sim, Deus corresponde a todo mal que é feito ao povo de Deus. Porque o povo de Deus é filho de Deus. Filho de quem? Do Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. O mesmo que foi, é e sempre será.
Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos pés de vocês naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Converterá os corações dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Como pensar isso? Coração, alma. Você sabe que, normalmente, gente, eu, por exemplo, sou o único responsável pelos frutos que eu vou dar e sim, por seguinte, as consequências que eu vou obter. Porque, de fato, nós, desde o início da nossa vida, Deus tem um trabalho em nós. Uma vez que vamos se moldando à imagem e semelhança dele, saindo de barro, sem forma nenhuma, e se moldando num vaso de honra. O que eu quero falar? Hoje, eu sou fruto do que eu era ontem. Ontem, eu era fruto do que eu era anteontem. Anteontem, eu era fruto do que eu era, enfim, por sequência. O que é fruto? Para uma árvore, o que é fruto? É algo que ela obtém. Inclusive tem uma semente, todo fruto tem semente. E ao plantar, nasce uma nova árvore. Uma árvore pequena, que é filha daquela que a originou. Então, em correspondência a isso, eu posso dizer que eu hoje sou filho do que eu era ontem, que era filho do que eu era anteontem. Por que eu estou falando isso? Vou ler novamente. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Você sabe que muitas das vezes nós encontramos Deus, nos convertemos e ao longo do tempo vamos nos afastando dele, assim como o filho pródigo, né? E claro, acontece coisas terríveis, porque somos predestinados a ser filhos de Deus. E Deus disciplina seus filhos com vara, assim como fez com o filho pródigo. E ele voltou ao seu pai. Então, gente, o que é preparar o caminho? É voltar ao primeiro amor. Porque, na verdade, gente, ter a titularidade de Jesus em mente não significa ter o que Jesus falou em seu coração vivamente. E na verdade, Deus olha para o seu coração e Ele vê a verdade hoje. E muitas das vezes o que Ele quer para você amanhã é diferente do hoje. Conforme diz a profecia de Isaías, que nos últimos dias Jacó se unirá a Israel. Quem era Jacó? Aquele que buscava a Deus ferrenhamente. Quem é Israel? É o que Deus deu como consequência daquela busca ser chamado povo de Deus, né? Consequência daquela busca, mas o povo de Deus virou as costas para Deus muitas vezes. Então, assim como o filho pródigo voltou para Deus em meio às dificuldades, os filhos unirão seus pais e os pais unirão seus filhos, talvez na dificuldade. Por quê? Normalmente, talvez, não sou Deus, não posso afirmar totalmente, mas a gente realmente encontra Deus na dificuldade, na dor. E daí firma aliança com Ele no amor. Alguns digam, ou na dor ou no amor, eu digo, na dor e no amor. Enfim,
quando se fala, sabe que João Batista, ele recebia o povo, converta essa raça de víbora, vocês acham que porque vocês são chamados filhos de Abraão, vocês podem obter a favor? Não, gente, converta, sabe? Eu acho muito legal a ousadia de João Batista. A galera chegando para batizar, converta essa raça de víboras. Então, gente, é mais ou menos o cenário, né? Para se voltar, né? Ao que era antes, né? Ao primeiro amor, talvez na dor. Quando se fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até a dor, né? Vou ler o último texto aqui, só para dar para fechar esse contexto. Está lá em Filipenses 2. Enfim. Agora eu vou prescrever a tarefa para casa, né? Depois da aula, que eu não tô brincando, quem sou eu, né? A glória é toda de Deus, né? Enfim. Tá. Exortação, Filipenses 2. Exortação, amor fraternal e a humildade. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, enfim, se alguma coisa importante ele falou, gente, tá. Olha que falou muita coisa, mas se você quer eleger uma coisa sendo importante, tá, vamos lá. Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Você quer ter uma comunhão com o Espírito? Tá, então tá. Essa aqui é a palavra do dia, então. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem, enfim, sejam eficazes, eficientes, completa a minha alegria, completa a glória de Deus, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Alma veio de Deus, é predestinada a voltar a Deus. Mente é a gaiola que prende a alma, que sufoca a alma, que coloca esse pássaro aqui, apesar de forrar de água o peixe, mas aprisionado. Uma vez que você conecta isso aqui, ó, aqui, você entende que esse pássaro precisa voar. Ele não precisa de muito alpiste nem água, não. O que ele quer, se você abrir a gaiola, ele vai sair voando. Então, conectar aqui. Essa razão, essa verdadeira razão, a essa razão de suposta ilusão. Conectar essa verdade aqui, ó. Tá, perdão, espera aí. Bora lá. Então tá. A tarefa de casa é mais ou menos assim. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Pronto, tá começando a conectar. Tá? Obedece isso que você vai começar a conectar. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, gente. Oh, glória! Esse é o objetivo de Deus. Você vê que aquele que está caído na calçada lá pedindo dinheiro é um ser humano. Podia ser você. Talvez você até falar, graças a Deus. Deus deu uma família, deu tudo para mim. Graças a Deus. Sabe que muitas das vezes aqueles que estão na sarjeta ali estão sozinhos lá. E você sabe que muitas das vezes o único que está com ele é Deus. E agora eu te pergunto, o que é mais importante? Estar com Deus ou não estar com Deus? Fica aí a pergunta. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo,
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Opa! Qual a razão que Deus exaltou? O que antecede aqui a palavra por isso, essa frase aqui. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por essa razão, Deus o exaltou com todo poder e autoridade sobre tudo e todos. Essa é a fórmula de Deus, né, para convergir, ou seja, um cálculo matemático. É a fórmula de Deus para convergir na glória dele, né? Então o quê? O que você fazer então? Obediência e humildade, né? Quanto mais você obedecer e mais for humilde, mais a glória será maior. Por isso também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só uma curiosidade. Você sabe o significado da palavra Elias? Aquele que estava por vir? Javé é o meu Deus. Meu Deus é o Senhor. O Senhor é o meu Deus. Conforme diz aqui, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, se você pensar que todo aquele que é íntegro de coração e tem para si o Senhor como sendo o seu Deus de verdade, gente, o que é Deus? É tudo na vida dele. Pronto, também esse é Elias. Como eu falei anteriormente, aqueles que estão sozinhos e só tem Deus consigo. Opa! O que Jesus Cristo fala sobre isso? Tudo que vocês fizerem, esses meus pequeninos, é a mim que você está fazendo. Fica aí para você pensar. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, né, galerinha que foi pro culto? Muito mais agora, gente, nos 7 dias, poxa, o Senhor Jesus Cristo falando, é isso aí, galera, vocês são íntegros, hein? Estão obedecendo tudo que eu falei no culto, glória a Deus, essa é a glória de Deus. Esse é o objetivo que Deus quer alcançar. Porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Poxa, tremor. Treme, quem treme é porque está com medo, né? Tereis tribulação, coragem. Eu venci o mundo. Gente, a prova. Temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. A mão do oleiro é a mão de Deus. Muitas das vezes o oleiro vem com ferramentas de corte, vem com ferramentas que para conformar o vaso no formato adequado, precisa força, precisa opressão, precisa privação. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, até mesmo a dor.
Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, da vida. Aonde se preserva a palavra da vida? Como você mantém viva algo que é vivo? Com vida, vivendo. Aqui, ó. Aqui que precisa estar viva. Simplesmente aqui não tem vida. Aqui, dentro do coração, tem vida. Aí provém vida. Assim, no dia de Cristo, esse tal dia tão esperado, que está chegando, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Talvez tinha muitas pessoas ao redor, mas como ele fala aqui, ó, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como o filho trabalha ao lado do Pai. O que a gente leu anteriormente? A razão, lá em Malaquias, da vinda daquele que iria preparar o caminho do Senhor, unindo os filhos aos seus pais. O que eu falei mais ou menos? Que unir Jacó a Israel, unir os filhos pródigos aos seus pais, unir os filhos aos seus pais, unir os filhos a seus pais. Esse é o único caminho, gente. É o único. Anteriormente nós lemos desse, quem é que nos apresenta o Pai? Você se unir a Ele? O Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente o nome, não. Ou tudo o que Ele falou. Resumidamente o que Ele falou, amém, amém, amém. Esse é o caminho. Versículo... Deixa eu ver onde eu parei. Portanto, este é quem espera enviar, tão logo eu saiba como vai ficar... Tá, deixa eu ver, versículo 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do seu pai. Portanto, este é quem espera enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Novamente, assim como apóstolo Paulo enviou Timóteo, porque ele era íntegro, né? Serviu, trabalhou como um filho trabalha ao lado do seu pai. Quem são os enviados de hoje? Na verdade, o que Deus enviou? O Espírito Santo. Quem está com o Espírito Santo colado mesmo é quem trabalha como filho trabalha do lado do seu pai. O que o filho trabalha do lado do seu pai? Quanto ganha de salário? Talvez ganhe uma mesada, simbolicamente. Mas o interesse dele é estar ao lado do pai. Esses são os enviados de hoje.
assim como o Senhor enviou tantas pessoas. Os enviados de hoje são aqueles que trabalham ao lado do seu Pai. Colado no Pai. É isso aí. Eu meditei, fui meditando, né? Enfim, falei bastante. Agora eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, glorificado és Tu, Senhor, que sim, aos seus filhos, Tu dá a permissão de estar contigo na Tua graça, Pai. E tem coisa melhor, Pai. Ou seja, uma vez que, ao entrar nos Teus atos, na Tua casa, nós constatamos que é melhor estar um dia na Tua casa do que 1000 anos fora. Assim, por essa noção sabemos sim, que a melhor coisa que podemos ter é de ser chamados seus filhos. Glórias a Ti, Deus, que nos quer perto de Ti, que cuida de nós, que nos molda, nos disciplina assim, com o objetivo de estar perto de Ti. Vede, Senhor, como o inimigo, o lobo, afugentou muito dos Teus filhos, Senhor, e estão machucados, caídos em todos os lugares, Pai. Vede, Senhor, o quão grande é esta seara. Vede que os trabalhadores são poucos. Em testemunho, como Tu mesmo disseste, peça ao Pai que mande mais trabalhadores. Sabemos que o mover é Teu. Sem o Teu mover não podemos fazer nada. Sem o Teu Santo Espírito não podemos fazer nada. Vede, ó Deus, em testemunho, com a profecia de Joel, que Tu enviaria o Espírito Santo antes da vinda do Senhor abundantemente para avivar a Tua igreja, o Teu povo, para unir Israel a Jacó, para trazer os filhos pródigos de volta a Ti. Em testemunho, Senhor, que a Tua igreja talvez nunca esteve tão parecida como um vale de ossos secos. Em testemunho que pela graça do Teu Santo Espírito, estes vossos vales de ossos secos pode virar um poderoso exército Teu. Os Teus trabalhadores para a Tua seara, para os últimos dias, para a Tua colheita. Em testemunho a tudo isso, eu profetizo, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, os Teus predestinados a ser Teus filhos. Que se cumpra a profecia de Joel e que Teu Santo Espírito seja abundantemente derramado sobre a face da terra, para avivar, para fazer desses ossos secos um poderoso exército, aquele que vai preparar a Tua seara, a Tua colheita, ó Deus. E quão gloriosa a colheita, e quão esperada é esses dias, aos quais os profetas queriam estar vivos hoje, aqueles que mexeram o universo de Israel no passado. Eles queriam ver o espetáculo de hoje, que os Teus filhos iriam promover na face da terra. Sabemos que por nós podemos fazer nada, mas com a graça do Teu Santo Espírito, ó Deus, és Tu aqui através de nós, Senhor. Assim, Pai, em testemunho que Jesus Cristo viria, da mesma forma como foi, através da graça do Teu Santo Espírito. Em testemunho que Jesus Cristo mesmo mencionou, deixe-me vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E não os impeça de vir a mim. Em testemunho que estão afastando os Teus pequeninos de Ti, ó Deus. Estão fazendo de tudo para que os Teus pequeninos saiam da Tua presença, ó Deus. É ou não é a hora de Tu fazer o Teu mover, sim, com a graça do Teu Santo Espírito, para que se manifeste a Tua glória, ó Deus,
Porque tu mesmo disseste, se tu não vieste, até mesmo aqueles que eram para ser teus eleitos não seriam se tu não viesse antes do tempo. Pai, vede que estamos vivendo tempos muito estranhos, muito confusos. Pessoas estão desistindo. Vede que os teus, muitos dos teus, estão como perdendo o sentido, a razão da vida. Muitos queriam que abrisse o chão para ele cair. Vede se é ou não é a tua hora, Pai, que só tu sabes. É o que eu clamo em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Manifeste o teu querer. Se tu acha, Senhor, que é o momento oportuno, venha sem demora. Maranata, ora, Senhor Jesus Cristo. Venha fazer o teu mover, a tua glória, conforme a tua boa, perfeita, agradável vontade, ó Deus. Manifeste o teu querer, a tua glória, o teu mover, o teu poder, Senhor, sobre a face da terra. E mostra a esse povo que há Deus em Israel, que os teus filhos não estão sozinhos, ó Deus, que tu és por ele, que esses pequeninos que estão sendo afugentados, maltratados, perseguidos, são teus filhos. E tu és um pai para eles, um pai presente, que os ama de verdade. Manifeste o teu querer, seja feito tudo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Glórias a ti, porque podemos contar com a tua fidelidade de ser um pai presente, um pai bom, que nos ama e que faz tudo por nós, que troca reinos por nós, ó Deus. Glórias a ti, tu és um Deus maravilhoso, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, porque tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom, Deus. Glórias a ti. Amém. Maranata, ora venha, Senhor Jesus, e manifeste o teu querer. Amém. Em testemunho com Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos o que orar. Eu não sei o que cada um passa, não conheço a realidade de cada um, mas o Espírito Santo, aquele que vê e sonda os corações, sabe de tudo e sabe o que é melhor para você. Assim clamarei a Deus, Pai, que o Espírito Santo ore em mim, por gemidos inexprimíveis por vocês. Clamo a ti, ó Deus, em nome de Jesus, que Deus Santo Espírito move, ore por mim, para esses, através de mim, para esses. Miorga mantosh, uake to lorot. Gana hanya megule rorat ondan das niamanur latok. Kanan dugile rurtesh yola mirant. Yana handulot nuni me hayelos yai tiror lor minanta kan manun tantish. Kanamur minu kandosh lola turini minu handa yela toye me kampiola rush. Jenur le minu hanlorile katole yodosh yor libidot. Gana haime guran tara de yaloriento caminan da tanji sure menan tai. Kandut me mohor meno talor ile kashinyan chiluk menor elementet shit a taylor minant. Amém. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Deus. Tchau, tchau.